Vamos lá então, pessoal, dando continuidade à unidade 1, agora vamos estudar a parte 2, que são os dois outros elementos da parte 2, ou seja, fluxo de caixa e taxa de juros, tá ok? O que nós temos aqui? Por definição, fluxo de caixa é uma sucessão temporal de entrada e de saída de dinheiro na caixa de uma determinada entidade. Pode ser uma empresa, pode ser um sistema financeiro bancário, pode ser uma loja, qualquer situação que envolva recurso financeiro que tenha entradas e saídas, a gente pode construir um fluxo de caixa. O fluxo de caixa pode ser tanto um gráfico, tá? Tanto pode ser um gráfico, que é o que nós vamos trabalhar com auxílio, como pode ser tabelas, tá ok? Que aparece muito na hora que nós vamos falar de financiamento, de amortizações. Tá legal? Então vamos ver um exemplo aqui. Você entrou numa loja para comprar uma geladeira. O vendedor lhe informa que o preço à vista da geladeira é de R$ 1.500. Informa também que o pagamento pode ser feito em 4 parcelas iguais mensais no valor de R$ 400, tá ok? Então o que nós sabemos? Você faz a compra e vai optar por um financiamento, de modo que você terá um desembolso mensal sucessivo de R$ 400. Esse, o que é, gente? É o nosso fluxo de caixa, ou seja, o que vai ser meu fluxo de caixa? Vai ser meu desembolso mensal sucessivo de R$ 400. Tá legal? E a loja também terá 4 entradas mensais de R$ 400, sendo esse o fluxo de caixa de quem? Da loja, tá legal? Bem, tanto para você como para a loja, nós podemos pensar quem vai ser o fluxo de caixa desses R$ 1.500, tá legal? Como é que nós vamos fazer isso então? Então, olha lá, o que nós sabemos? Vamos imaginar no caso da loja, tá ok? O que ela sabe? O recebimento é 4 pagamentos mensais, ou seja, no caso da loja, em um determinado momento, ou no instante zero, saiu alguma coisa na loja que tinha um valor de R$ 1.500, tá ok? E entrou para a loja 4 parcelas de R$ 400, tá ok? Isso é o que? É o fluxo de caixa, isso aqui é o fluxo de caixa de quem? Da loja, tá? Isso é o fluxo de caixa da loja. No teu caso, o que aconteceu? No teu caso, vamos imaginar que entrou o equivalente a R$ 1.500, certo? Que é uma mercadoria, é um capital inicial, e saiu depois 4 pagamentos, no teu caso, de R$ 400. Esse aqui é o fluxo de caixa pessoal. Certo? Esse é o fluxo de caixa pessoal, ou seja, na tua situação aconteceu isso. Aí nós temos algumas convenções que são extremamente importantes. Quais são as convenções que são extremamente importantes e são utilizadas na elaboração de gráficos de fluxo de caixa? Primeiro, no eixo horizontal, esse eixo aqui, gente, esse eixo aqui, ó, esse eixo é chamado eixo horizontal. O que acontece? Nós representamos o período temporal, tá? Então percebam que aqui nós estamos falando de tempo, tá? O período em tempo é aqui, ó, é nesse eixo aqui, tá ok? O eixo vertical, né? Nós vamos representar quem? Os valores de entradas e saídas de dinheiros, certo? Com flechas indicativas dos valores a serem considerados. Primeira coisa, as entradas são flechas com orientação positiva. Então, aqui está entrando, se nós considerarmos a loja, está entrando R$ 400, tá ok? Todo mês. Então, as flechinhas são todas elas positivas, tá ok? E elas são saídas ou flechas com orientação negativa, quando na verdade nós temos a saída. Se nós pensarmos em você, certo? Se eu pensar em você aqui, o que eu sei? Que todo mês está saindo da sua conta, está saindo do seu capital R$ 400, tá legal? São as flechas negativas.
ativas. Isso é importante para a gente entender e para a gente convencionar, tá? Nós estamos falando de convenção. Para quê? Para desenhar fluxo de caixa. No que os fluxos de caixa são importantes? Eles são importantes para a gente poder pegar e modelar, para a gente representar. A ideia de um fluxo de caixa é a gente representar a operação financeira, certo? Então isso aqui nada mais é do que uma representação da operação financeira, certo? Isso é uma ideia muito legal, porque a gente pode fazer várias situações com relação a isso. Me ajuda a entender o problema, me ajuda a modelar a minha operação, tá legal? E por último nós temos aquilo que nós chamamos de taxa de juros, tá? Agora, lembre que nós definimos juros como a remuneração pelo capital ao longo do tempo, pelo que o dinheiro trabalhou no tempo, tá? Agora, o que é taxa de juros, né? Nós expressamos por I. Então, nós vamos definir como taxa de juros, e ela é expressa de forma unitária, é a relação entre os juros gerado numa determinada operação financeira e o capital nele empregado. Observe que a taxa de juros está relacionada com a duração da operação financeira. Na prática, a gente sabe o seguinte, gente. Na prática, eu sei que juros, por definição, é igual ao meu capital vezes a minha taxa de operação, tá? Isso é o que gera os juros. Isso no período unitário. Se nós estivermos falando de período unitário. O que é período unitário? É um tempo só. Se nós estivermos falando de mais períodos, aí isso aqui vai ter um acréscimo aqui que nós vamos estudar no próximo capítulo. Tá legal? Dessa relação aqui, gente, se nós isolarmos o I, nós vamos chegar em quê? Na taxa de juros é dada, então, pelo juros gerado dividido pelo capital. Isso no período relacionado, certo? Isso no meu período relacionado. Na prática, o que eu sei? Vamos imaginar que nós tenhamos, de alguma forma, uma saída de recurso. Eu emprestei dinheiro para alguém, ou eu tenho uma saída, o banco tem uma saída de capital nesse montante aqui, representado pela flechinha para baixo no instante zero. Em um determinado momento, o que acontece? Quem tomou emprestado esse capital tem que devolver o valor do capital mais uma quantidade que nós chamamos de juros, certo? Dessa relação do capital com juros, nós encontramos o quê? A taxa de juros, que é definido sempre por quem? Por esse valor dos juros, lembre lá da equação, se montante é igual a capital mais juros, então quem que vai ser meus juros? Os juros vai ser o montante menos o meu capital. Então eu sei que os juros aqui, ou a taxa de juros, é o valor dos juros dividido pelo capital, ok? Se nós multiplicarmos isso por 100, nós passamos a ter a taxa percentual ao longo do período. E esse período pode ser o quê? AD nós usamos para dia, AM nós usamos ao mês, AB nós usamos ao bimestre, AT nós usamos ao trimestre, AQ nós usamos ao quadrimestre, ao semestre e ao ano, certo? Essas são as principais abreviaturas para se definir taxa de juros conforme o passar do tempo, tá ok? Vamos agora fazer um exemplo então? O exemplo que nós vamos resolver diz o seguinte: um determinado capital de 50 mil reais, então eu sei que eu tenho um capital de 50 mil reais, certo? Rende um juros de 10 mil reais, certo? Em 2 meses. Então eu tenho que o tempo aqui, que eu vou chamar de N, que é o número de períodos, vai ser de 2 meses, ou vai ser de bimestre, tá? Depois nós vamos ver isso um pouquinho melhor. Aí a pergunta é,
Qual a taxa de juros a ser empregada? Como é que nós vamos resolver isso? Nós sabemos que taxa de juros é igual ao valor que eu pago nos juros dividido pelo meu capital. Ou seja, nós sabemos então que o juros meu é de 10 mil dividido por 50 mil, que é meu capital. Cancelando os zeros em cima e embaixo, nós vamos ter que a minha taxa de juros é de 0,2, certo? 0,2, se nós multiplicarmos isso por 100, o que nós vamos ter então? Nós vamos ter uma taxa de juros de 20% ao bimestre, certo? Então nós temos uma taxa de 20% ao bimestre. Esse é o resultado da minha operação. Tá legal? Pessoal, eu acho que era isso. Até a próxima. E assim a gente encerra a unidade 1 do material de vocês. Muito obrigado.